ideia toda desse recurso é a questão de desconstruir NGOs. Quer dizer, NGOs tem sido uma referência física para se criar os modelos. Então, todo modelo padrão, seja QD, QCT, direto de vaca, são todos construídos em cima da noção de simetria proposta por ele mesmo. O que nesse curso nós estamos tentando fazer é mostrar que tem outras possibilidades a serem propostas por uma simetria que não necessariamente seguem o caminho de equilíbrio. Então, num reflexo maior, a noção em si de simetria física ela é dada pela chamada teoria de Gauge. Então, a teoria de Gauge incorpora o Newton, o Pascal, e tudo que estiver envolvendo a noção de simetria. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a nossa variável fundamental a gente chama de ômega. Certo? Ômega A. A gente diz isso aqui é uma função do espaço do tempo. Então, o que nós fizemos ontem? Que você coloca todo o universo aqui dentro e todo o crono, o tempo aqui. Então, a partir dessa variável, que é uma variável implícita, você quer descrever o mundo explícito do universo. Então, nós chamamos isso aqui de variável platônica. Então, você, a partir de uma variável platônica, você quer entender todas as divergentes de E igual a outra. Isso aqui como foi o objetivo? O objetivo na mão ali. Todo o eletromagnetismo do Maxwell foi obtido experimentalmente. Sabe muito bem. Atravessou, sei lá, uns 80 anos até o Maxwell está se aprendendo. Então, o livro que tem atualmente é você, a partir de uma variável platônica, começar a descrever o que o raio luminoso se curva ou coisa desse tipo. Então, a questão, a teoria de Gauge é a teoria que trabalha com a simetria. O que nós estamos discutindo aqui é como que a gente pode ter novas opções de simetria. Então, por exemplo, hoje, na última parte, eu vou estar falando assim, recapitulando literatura de uma maneira. Nossa ideia, a partir da próxima aula, é já começar a fazer os novos modelos. Okay? Então, o que nós fazemos? Bom, o seguinte, você tem uma fenomenologia, e essa fenomenologia se tira do mundo quântico. Desses grupos quânticos, você retira o último letra, do último letra, você retira a simetria, da simetria você tira a teoria do grupo, daqui você começa a falar das trocas. E das trocas você começa a Bom, então, eu pergunto para vocês, onde que estaria essa variável platônica, onde que ela entra aqui nesses quadros? Onde que entra, vamos dizer, o divergente de E igual a 1, a lei de Maxwell? Onde que ela entra? Ela entra aqui, no final. Okay. Essa variável platônica, ela entra aqui, na simetria. Ela que define a simetria. Okay? Então eu quero fazer um tal tipo de simetria. Eu pergunto, você quer com uma variável, com duas, com três, por exemplo, se eu estou com duas, você quer com dois, certo? Eu tenho que ter ômega 1, ômega 2, ômega 3.
com três parâmetros de distribuição. Ok? Então, você dividiu a simetria. Certo? Você dividiu a simetria e define a simetria você. É o problema físico. Daí você vai buscar teu grupo. Ok? E aí depois do grupo, você daí vai começar a ver quais são os blocos de dentro sendo focados. Então, então você vê o seguinte, você só consegue fazer simetria depois que você tem o múltiplo. Porque nós assistimos ontem, nós definimos o múltiplo. Olha para o ano. Certo? Daí, agora, eu vou fazer esse múltiplo rodar. Então, eu faço ele aqui e boto tudo na simetria, tá? E faço ele rodar. Entendeu? Então, quem vai rodar? Aqui está aparecendo a simetria e a gente disse que não aparece sozinho, aparece junto com geradores, que é a questão do conjunto. Então, você está com essa questão da simetria. Então, você está com todo esse sistema que forma a teoria de Gauge, certo? Então, eu gostaria de colocar para vocês isso agora. Vamos ver qual o corpo da teoria de Gauge. Você tem quais são as variáveis. As variáveis conforme o Gauge. Você tem a tua simetria, olhar, tá? Você tem esse ar aqui, é o número quântico que você está trabalhando. Então, você está com o número quântico. O número quântico é a carga elétrica, a carga. Se você estiver trabalhando aqui está o número quântico. Tá? Depois você tem o gerador. Você tem aquele coeficiente que diz como absoluto, FRC. Certo? E você tem aqui duas equações que são a álgebra de Lie e a identidade atômica. Então, o que é álgebra de Lie? Eu tenho que a APB aqui a gente tinha aquela identidade da atômica, mas então você, certo? Essas são as variáveis que você vai estar sempre trabalhando no teoria de Gauge. Okay? Então, compreendo sempre muito isso. Para a minha geração foi muito difícil. Eu sempre uma luta da minha geração para aprender teoria de Gauge. Porque a gente entendia, por exemplo, a teoria do Einstein. Entendia não. Tipo, ficava todo, né? Então, mas a teoria de Gauge nunca aparecia para a gente. Mas qual é a diferença da teoria de Gauge para a teoria do Einstein? A teoria de Gauge, ela trabalha com isso aqui. A teoria do Einstein, falando de uma maneira geral, a teoria que você trabalha com o espaço-tempo, você não vê nenhuma pessoa trabalhando com fluidos, com a equação do Navier-Stokes, tá? Está trabalhando com um grupo de Lie e coisa desse tipo. Então, claramente, a equação do Navier-Stokes é uma propagação do espaço-tempo de uma série de condições ali que um fluido pode ter. E a gravitação é uma propagação também do molde gravitacional, certo? Sobre uma condição. Mas o Maxwell, quando fez a propagação da luz, ele faz a propagação da luz, onda magnética,
também sempre está ligado isso aqui. Então, a equação de Maxwell surgiu antes da teoria. Então, para vocês pegarem aqui, você está meio mal, né? Você está meio mal. Por quê? Pô, ele falou assim. Eu nem vi a mapa, não vi. Bom, mas só que eu quero dizer que então, é importante quando a gente está. Esse curso aqui só vou para ideias gerais, se possível, ideias novas, e se possível a gente que é aluno trabalhar com ideias novas que a gente gostar. Esse é o ponto que eu acho importante no considerar. Considerar não é para você aplicar isso, é para você estar dentro do cinema. Tira o filme e aquele filme tem que dar um encantamento para você. Então, o encantamento para vocês entenderem que houve no espaço-tempo uma exceção para aquele mundo. Então, aquela expansão que você via no espaço-tempo, no século XIX, que é o campo de velocidade, todo esse tipo, o campo eletromagnético, você via no espaço-tempo. Você agora não, você vai querer ver registros sobre essa variável, eu chamo, platônica. Okay? E essa variável platônica, ela não vem sozinha, ela vem com todo o conjunto dela. O só não fala sobre isso, ok? Esse é o meu ponto de falar. Bom, então, a teoria de campos, certo? A teoria de campos, ela conversa aqui também a influência da teoria de campos. Okay? Então, vamos ver. O campo agora, ele sofre uma informação baseada nesse parâmetro platônico e no gerador do grupo. Ok? Bom, então, o que é importante é que a gente sinta que, desde que você fizer a variação do campo, essa variação do campo vai ter que combinar e o campo amigo também vai ser chamado de unidade. Por que eu vou dar essa variação? Porque quando você bota aqui, você está com o grupo. Quando você bota embaixo, você está com a aula. Então você trabalha com a aula do campo do grupo. Então é o espaço tangente da variedade. Então esse grupo aqui, quando a gente chama de álgebra. O que significa então isso? Você agora está com campos que são variáveis ao tempo ligado a um gerador. Tá? E você vai ter que saber operar em cima desses geradores. Tá? Se você for ver a carga, o campo agora, ele tem essa transformação, certo? Que é uma transformação clássica. Se tivesse uma transformação quântica, o campo ao operador, ele é dado por ele manda aqui a carga. Então, se você juntar isso aqui com essa transformação, você vai ter uma transformação que a carga igual aqui, então, esse campo agora, isso aqui
hoje ator, ele também é uma carga. Tá? Então, o campo ele está associado a uma carga ligada ao grupo. Então, com esses componentes, por exemplo, para outro componente, você vai poder, a partir daquilo, você vai começar a criar atuação, a falar religião, a fazer atuação de movimento, as soluções de movimento, as correntes observadas. Enfim, você vai começar a pensar na física. Então, essa dinâmica aqui, ela começa, você arma essa tua estrutura, certo? Essa tua estrutura aqui está ocupando, ela tem que ser invariante de gauge, tá? Daí você arma a atuação, ela vai olhando, fazer o seu movimento, etc. E começa a fazer a sua vida com o modelo físico. Tá? Então, aqui que é a parte essencial do modelo físico. Você tem que haver a proteção dele. Bom, então, o que eu gostaria agora de fazer, certo, é como esse parâmetro alfa, esse parâmetro ômega, tá? Aqui, esse ponto aqui, que é a simetria, aqui que está o ômega. Ok? Vocês, tudo incluído físico, a física tem uma parte que ela é sistemática e tem outra parte que é intuitiva. Tá? Você, o teu método experimental, ouvindo, você tira números quânticos, você tira muito tempo, e daí eu quero saber, o meu dado no multiplayer, qual significa eu vou dar para ele? O que significa dar simetria? Quantos ômegas eu vou trabalhar com o meu modelo físico? Então, daí você vem, se associa um grupo, e daí cai nisso aqui. Então, daí você cai nisso aqui. Então, daí, quando você está com isso aqui, você tem um modelo físico. Tem quantos ômegas? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer essa habilidade, quantos filhos tem? Quantos ômegas? Então, ali está dentro da simetria. Então, se tivesse vocês veem o seguinte, toda ideia do Einstein é uma ideia da visão de unificação. Certo? Então, eu queria unificar forças diferentes, né? Então, você unifica a eletromagnética com fraca. A questão que tem mais sentido que isso é o seguinte: eu estou com uma situação de diversidades. Pelo gênero, eu estou querendo colocar no número de esse sexto é o sexto muito sentido. Qual é a simetria que eu vou fazer? Esse é o ponto essencial. Então, vocês vão ter que saber o seguinte: quantos ômegas vocês vão ter que colocar? E essa questão de Lewis, ele tem uma tendência de fechar essas duas partes em um. Esse é o número de Lewis. Aquele de grupo já estava dizendo o ômega, não estou falando nada. E ele não pensou, eu quero primeiro ver o ômega e depois eu escolher o grupo. Então, por exemplo, eu falei para vocês, vocês podem ver isso aqui, você tem 1, 2, 3, se transformando em um S3. Mas você poderia ter esse, vamos chamar álgebra linear, e se transformando com um M elevado a M e só um ômega. Aqui esse 3 tem 3, dentro disso aqui. Aqui, eu estou com S3, o que a gente entendeu? Você tem que ter N2 menos 1 ômega. Então você vai ter 8 ômegas. Agora eu posso dizer, o que eu quero transformar? Agora vamos por uma questão de algoritmo linear. Então, estou transformando esses três, eu estou com 3 elementos, tá? Uma matriz T, e só com um ômega. Então, é claro que se você tiver com 8 ômegas, um ômega,
dinâmica, ela é diferente. As trocas são iguais. Você está, por exemplo, se fizesse mais dois, está com 3 votos naturais trocados. Mas com uma dinâmica diferente. Um órgão diferente. Isso aqui a gente, a partir da semana que vem, eu espero que os nossos cursos tenham isso. Esse é o ponto. A ciência que a gente está tratando, a simetria, ela recebe tudo. E você, dada uma simetria, essa partitura de Yang-Mills, ela envolve um pouco uma certa relação com a simetria. Então, eu estou querendo apenas agora falar sobre coisas de beleza. Então, como a gente segue a trilha do homem, certo? Então, a trilha do homem, ela é seguida muito pelo chamado teorema de beleza. Então, o que é a trilha do homem? Aqui, se você faz uma sólida de gauge, você faz isso aqui. Aqui é uma direta. Agora, antes disso, tem uma parte sutil que se chama o teorema de Mendes. Relações de Mendes. Então, qual é o teorema de Mendes? É você fazer, dando uma ação, não é melhor, que dependa de campos, uma função de campos carregados, aqui, e vamos dar um campo de cuidado. E vamos considerar, né? Ok? Bom, daí, você tem que a variação de uma é DL aqui, não é? DL. Você pode usar a equação de área grande, certo? E você tem a variação de delta phi e na produto de mim dl em relação a mim. Então, a variação do Lagrangiano, ela tem que ser zero, já a Lagrangiano tem um zero de. Então, isso aqui é o X do mais NL. Isso aqui é o X para trocar o qualquer. Então, se você fizer I ponto, se for delta phi, phi de matéria, por o E elevado a I, uma carga Q. Esse aqui é o ômega, então o carga aqui, alfa, esse aqui, do delta phi, igual a I, Q, alfa. Seria o delta phi estrela. Então, se você estudar isso aqui, vai ter que falar analisando. Ela vai ser um delírio, se tiver, eu vou igual a mim, mais
Então, isso aqui vai ser uma variação. Então, você eu vou chamar o lugar essencial isso aqui deve isso aqui, eu vou chamar de uma corrente global. Global, porque a gente começa com o alfa não tem que existir aqui. Então eu toco para fazer aqui. Então, isso aqui vai ficar. Isso aqui mesmo. Nota global. Alfa mais querendo correr a trilha do alfa. Tá? Veja bem, isso são coisas que eu estou falando. Não tem nas equações de Einstein, não tem nas equações de Newton, e nem tem nas equações de Max. Ok? Então você resolveu fazer as coisas botando parâmetros de simetria no seu história. Isso é de bom. A minha regra já não pode depender dos parâmetros de simetria, não. Tudo bem, agora vamos correr essa identidade em termos de alfa. Então você tem o seguinte, isso aqui, certo? Você tem DI, JI global, vezes alfa, mais JI global, vezes DI alfa, certo? Mais DI DL relação DI ali, certo? Vezes DI alfa mais DL em relação a DI ali, alfa. Ok? Então você tem isso aqui. O que significa isso aí? Você pode agora juntar os termos. Isso aqui é uma equação que está em alfa. Isso aqui você pode transformar. Como estava aqui, só para ficar com o em alfa, nós chamamos isso aqui de I. Então, você vai com uma outra equação, isso aqui sai com uma outra equação. Então, isso aqui se chama de teorema de Bechdel. Você desenvolve três identidades a partir disso aqui que você deve, dessa variação. Então, você tem as seguintes três identidades. Uma, DI, JI, global. Depois, você tem a segunda identidade. Depois de mim, em relação a dinheiro mais
tem uma terceira identidade que chama de em relação então você conseguiu 3 equações só seguindo aquela tua ideia fixa que você tem um alfa na sua. Então você deu essas 3 equações. Quando você começa a entender essa equação aqui, isso aqui são mensagens que você vai ouvir isso aqui é dl em relação a mim. Certo? Então tem que ter uma conservação de corrente nível da mim. Normal, serviço de corrente nível daqueles campos que eles chamam de matéria. Certo? Aqui. Agora você tem que a variação da Lagrangiana em relação a mim vai dar essa corrente. E tem essa terceira identidade. Vamos descobrir que é essa terceira identidade. Vamos chamar isso aqui de Lagrangiana, né? Vamos chamar isso aqui de LMI. Então, o LMI podia ser dividido em setores simétricos e mais em setor simétrico. Okay? Então, o setor antissimétrico, vezes isso aqui que é simétrico, não é dela. O setor simétrico, vezes isso aqui, não é dela. Então, isso aqui não existe. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que se tivesse, você vai ter que ter uma relação de L em relação a uma simetria de mim a mim. Ok? Isso aqui vai ter que ser igual, porque se você tem o L dependendo do L, ele depende depois de mim, a mim, de uma maneira antissimétrica, essa maneira antissimétrica. Muito bem, vai ser igual. Só que, usando por análise dimensional, isso aqui é uma coisa que é finita. Okay? Então, você tem que, a variação disso aqui vai ficar indicando uma coisa tipo finita. Então, você começa a entender, aparecer esse transfor aqui, só por uma análise de antissimetria e dimensional. Você viu pela antissimetria que o que está multiplicando isso aqui tem que ser uma coisa antissimétrica. Ok? Agora, nessa coisa antissimétrica, qual é? O L, porque ele depende de mim, de mim, ao quadrado. Então, o L de mim é só de mim a mim. Mas ele vai ser um demi antissimétrico. Então vai ser um demi menos demi. Então é alguma coisa assim. Então aqui você já tem a função do FMI. Okay? Então isso aqui é o FMI, certo? Você vem aqui e diz o L em relação a demi, esse aqui é o FMI. Então está derivado disso aqui. Então, isso aqui estaria virando um demi FMI. E é igual uma corrente privada. Então, você obtém, essencialmente, essa equação de demi FMI igual a ΔB, tanto faz ou menos, então, você obtém, certo, dessa equação mágica, você obtém simplesmente por caminho genético. Então, eu estou querendo dizer que você, pelo princípio da simetria, você não falou de carga elétrica, você não falou de nada. Pelo princípio que eu estou acreditando na física, o Marx, o Einstein, certo? Eles começaram por aqui, pela dinâmica. Você está dizendo, não, estou começando por física, eu estou começando por meus quânticos, multipletos e simetria.
uma invocação diferente. Tá? Isso é importante para você entender. E daí, só estou começando com a simetria. Eu quero ver até que ponto, até onde eu vou para essa simetria. Então, eu uso o teorema de Noether. E o teorema de Noether me dá essa relação aqui, a indicação dessa relação. É claro que isso aqui não é uma indicação do positivo, não é um limite, porque eu tenho outras coisas. Mas você dá essa indicação. Tá? Então, você começa por aqui já estabelecer a dinâmica. Ok? Isso que eu acho que o pulo que vocês, eu não sei qual a experiência que vocês têm eu estou indo bem para o chão. Eu estou fazendo justamente o seguinte: vocês estão entendendo a partir do princípio que o ômega, a simetria, é o princípio fundamental. E isso é o que é o ponto de Young-Mills. Young-Mills não, eu estou partindo da minha simetria. Quando o cara vai fazer um Emerson, então o Young-Mills, o que ele fez? Eu estou partindo da simetria. Então, para mim analisar o próximo meu, eu vou botar um grupo S2. Daí o cara que vai fazer o Emerson, ele não dá para eu fazer S2 para fazer isso aí. Eu tenho que fazer S2 próximo 1. Porque no S2 você tem 3 trocas. O cara, então, ainda tem a troca fotônica. Então eu tenho que buscar um 1. É uma coisa tão simples quanto isso. E daí, vamos buscar essa simetria. Então, a partir das S2 para o seguinte. Então, eles partem tendo, dado o grupo S2, o que me acontece? Dado o grupo S2 próximo 1, o que me acontece? Então, eu sei que quando você vai fazer uma grande meditação, dado o meu grupo S5, eu vou ver o que acontece. Então você parte desse ponto de vista. E esse ponto de vista é um ponto de vista meio Young-Mills. Ele diz, dado a escolha do grupo, e as coisas vão se organizar para você. O que eu estou insistindo aqui com vocês, eu estou dizendo, vamos prestar primeiro na simetria. Você partiu de uma simetria e vai aprendendo as coisas. Tá? Então, eu mostrei que isso é uma coisa clássica, que você pode partir do teorema de Noether, seguindo a trilha da simetria, e a trilha da simetria tem várias relações. E no momento você deve pensar se essas relações o Einstein obteve na relatividade geral, certo? Ou se a mecânica quântica tem essas relações. Ou essas relações são típicas da teoria de Gauss. Então, uma teoria normalmente mais rica, não é pela quantidade de dinheiro que tem em cima dela, mas pelas equações. Então, quando você tem mais equações na teoria, normalmente a expectativa vai ser mais rica, porque você tem mais oportunidade de entender o fenômeno. Então, você tiver 3 equações, sem nem saber se tem natureza ou não. Então, as coisas foram. Bom, então agora vamos tentar olhar, certo? Por isso que o título dessa aula aqui é Deixa a Simetria Me Levar. Então, deixa a simetria te levar que você puder até onde você chega. Okay? Agora, eu vou colocar para vocês a questão aqui de matemática. O que acontece em matemática? Qual é a fenomenologia?
fenomenologia envolvida com máquina. É o eletromagnetismo. O número quântico que está envolvido em Maxwell é a carga elétrica. Ou é o múltiplo. Então vamos seguir o seguinte: se você pegasse lá os vídeos do eletromagnetismo, ele talvez não tivesse passado futuramente, tá? Mas ele, estou vendo um eletromagnetismo, estou vendo uma carga elétrica. Aí viu, só você diz, não é carga elétrica, agora nós vamos ter a ideia de número quântico. Tá? Daí eu quero formar um multipleto. Então, quem é o multipleto do eletromagnetismo? É um só. Então, o meu próprio elétron entra no multipleto. Ok? Bom, daí você diz, bom, qual é a simetria que eu vou escolher? Tá? Então, qual é a simetria que a gente escolhe um lado? A gente escolhe um parâmetro só. Tá? Só escolhe um parâmetro. Daí qual é o grupo que tem um parâmetro? O grupo 1. Tá? Qual é a troca que você está pensando ter? Do fóton. E qual é a dinâmica? Todo mundo vê dessa forma. Então, o que eu acho que é importante aqui, a gente agora fazer um caminho que não é um caminho de máquina, certo? Você falar sobre todo o meu código e chegou aquelas equações. Você fazer um caminho inverso, que é o caminho da simetria. Então, nesse caminho da simetria, você vê, por exemplo, qual é a carga. Certo? Então, você está botando no teu campo, no caso do campo elétrico, pode chamar de física, uma coisa que aqui fica quando a gente usa, está usando uma coisa genérica normalmente. Então, o φ, normalmente, quando está assim, quer dizer, um psi, um φ, por exemplo, um psi alfa, um psi mi, uma variedade. Então, a gente normalmente. Agora, quando você está usando o nome de elétron, você está usando psi. Então, quando a gente usa isso aqui, você diz que esse campo aqui, ele agora tem uma simetria. Tá? A gente chama de simetria de fase. Certo? Bom, então, certo? Você diz agora, você coloca um termo que é muito próprio de campo, que é a derivada covariante. Então, a derivada covariante, ela é uma derivada que é por um campo e tem uma outra parte dela que vem ligada ao campo transmissor por fora. A derivada covariante é a derivada normal, mais uma parte ligada ao fóton. E a carga, justamente, é um fator daquela relação entre o fóton e aquela matéria externa. Tá? No caso do teu elétrico. A interação do elétrico e do fóton está aqui com essa carga. Então, essa carga ela é um registro, certo? Que vem daqui, da transformação do fase, mas ela se deposita numa derivada covariante atuando no certo campo. Então, porque a carga agora não é simplesmente uma carga elétrica, mas ela está associada à transformação do fase que aquele campo está sofrendo. A carga, ela mostra o quanto a partícula se acopla no fóton. Essa é a ideia. Agora, vem a outra questão, que é a questão do espírito. O espírito é uma entidade do campo mais primitiva, que é
quando você faz simetria, você simplifica com suas rotações. O spin, ele é produto de uma rotação do espaço-tempo, certo? E que vai para a intensidade que chama de spin e que foi medida por Goldschmidt pela primeira vez, né, em 1925. Então, por exemplo, o spin, ele vir da simetria, é uma coisa também, vamos dizer, interessante. Então, eu estou querendo dizer, como é que vem a carga da simetria? A carga da simetria está aqui. Isso aqui depois, eu estou fazendo um triângulo aqui, cria uma carga conservada, ele cria a entidade desse tipo. Okay? Então, ela não é uma entidade simplesmente assim, sombra. Tá? Então, ela está ligada à noção de simetria. Então, quando você for ver a noção de spin, o spin, o campo ali, ele tem o campo transversal, ele carrega spin, certo? Então, o campo transversal, ele é a contribuição dada por AMD igual a mim. Isso aqui é um operador, que projeta você no spin zero, no spin, certo? Se você tivesse ômega mini, é esse operador aqui que projeta o spin zero. Então, o campo ali, ele tem um grupo teórico, sabe que esse spin 1 e spin zero. Mas ele se separa ele de uma parte transversal e de uma parte longitudinal. A parte transversal, ela carrega o spin. Agora, se você olhar essa equação, a Lambertiano amiga. Essa equação significa a Lambertiano vezes amiga. Então, isso aqui vai ser a Lambertiano vezes mim, menos a Lambertiano vezes mim sobre a Lambertiano vezes mim. Então, se você simplificar essa coisa aqui, essa equação ela é a mesma coisa que a Lambertiano vezes mim, menos de mim, vezes agora, isso aqui é a mesma coisa que de você abrir essa equação, o que fica aqui? Que é de ali, menos de aqui. Então, de é o Lambertiano. E esse de vai ser aqui. Então, essa equação é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Então, o que você está descobrindo? Você descobre é a equação que carrega o spin. Então, essa equação ela está carregando tudo. Então, o que ela está dizendo? Que o fóton, a equação de Maxwell, certo? Está carregando uma partícula do fóton e que o fóton está fazendo o sabe que isso. Então, eu estou querendo até caracterizar para vocês estão falando do spin, vocês já estão falando da carga, sobre um ângulo de uma simetria. Eu não estou aqui falando nada, eu estou olhando só a simetria e começando a entender as coisas. E daí, quando você chegou na terceira parte,
assim, foi imensa. Você já tinha mostrado que BI é feminino igual também. É a própria pessoa. Então você agora já sabe que aqui está carregando foto. Aqui existe solitário, aqui tem um campo com uma carga, certo? E todos eles são ligados a esse parâmetro alfa. Então, vocês vejam bem o seguinte, essa dinâmica aqui, certo? Você já começa a montar ela a partir só olhando a simetria. Você não está montando essa dinâmica ainda, nós construímos uma lagrangiana. Okay? Claro que agora você diz, bom, eu quero uma teoria que seja com ação invariante sobre a minha simetria. Certo? Mas eu já digo, bom, eu estou vendo que essa minha simetria, eu escolhi um só, já conseguiu me dar algumas coisas que eu vejo que são boas. Então, eu estou com essa simetria. E essa simetria é o que eu vou trabalhar. Então, isso aí, certo? É um ponto assim, eu acho muito fundamental para você começar a entender o significado daquele bilhete. E daí depois, você escreve, você começa a descobrir Maxwell, não a partir de carga elétrica, eu não olho, mas você começa a descobrir Maxwell a partir do parâmetro alfa. Certo? Então você tem agora a chamada simetria de Gauge. Você tem a prova elétrica, esse elétron, ele se transforma sob uma certa simetria aqui. E você tem um fóton que se transforma sob uma outra simetria. Essas duas coisas se combinam. Certo? E você começa a construir uma lagrangiana, começa a construir o campo invariante. Então, a partir disso aqui, você constrói o seu FBI, você constrói o seu interação Cibar, BI, e você tem derivada covariante. Então, você começa agora a construir a sua lagrangiana. Isso é outra coisa. Mas o que é importante é que você conseguiu, certo, tirar o teu FBI, essa equação aqui, na base da simetria, e se você tem essa equação, você pode perfeitamente, você tirou essa equação, BI definido zero, você pode multiplicar com o F de sigma, ser um DI, F de quer dizer, você tem uma coisa de DI, ok? E você tem, então, a identidade de antes. Então, isso aqui vai te dar o famoso DI. Então você tira as equações de Maxwell aqui, tá? E você tira as identidades brilhantes. Tudo a partir do conceito. Então, vamos tentar meditar de novo. O que
que ele está querendo minimizar? Que você poderia ter um elétron contínuo, você poderia ter a carga elétrica, poderia fazer o elétron e desse bom. Agora eu vou inventar uma simetria. Eu vou inventar. E daí eu vou dizer, bom, eu quero simetria tem que associar um grupo. Associar um grupo. Agora eu vou ter uma troca. Então, quer dizer, quando eu tiver dois elétrons interagindo, certo? Eles vão trocar esse elétron. Uma troca. E daí eu começo a tirar a dinâmica que são as pessoas. Então, perguntei, qual é a troca mais universal da sociedade? Olha aqui, o capital. O capital não é troca. Você troca, tem capital. Na física, a gente encontra o conceito de troca através dos chamados módulos de meios. Então, as coisas têm que ser trocadas. O lugar também divide por troca. Só que a física, o capital, ele troca qualquer coisa com qualquer coisa. A física já é mais restritiva, ela não deixa você estar trocando assim. O capital, a gente chama de capital é amoral. O que é o capital é amoral? Você pode ouvir assaltar, e aí você dá dinheiro lá para comprar leite. Você pode tirar dinheiro da droga e pagar uma outra coisa. Então, o capital ele circula, pouco pode ter dinheiro vem de armas, ou vem de uma produção lá de ferro, qualquer coisa. É importante que na hora de comprar um apartamento, o que é um deles é capital. A origem está. A origem do dinheiro, né? Então, mas é uma troca. Entendeu? Então, eu compreendo isso. A sociedade é a vida de troca. A natureza também vive de troca. Você tem que ver quais são as suas trocas possíveis. Aqui, a gente já está satisfeito com uma troca de foto. Foto seria o nosso capital. Foto, você fica pegando uma coisa. Bom, então, bom. Agora, o que a gente está contando é que você, isso aqui é tudo regulado de uma coisa mais anterior que se chama filosofia. Quem regula o capital? Ninguém. Mas quem regula o fóton? Esse é um capítulo. Esse é um capítulo que regula o fóton. E ele regula todo o fóton. Olha, você vai fazer essa coisa funciona. Ele dá essa coisa. Então, lugar. O Marx foi obtendo as equações ali, olhando o ontem, ele viu simplesmente essa conservação de carga. Isso aqui foi o grande esforço de Marx. Já aqui é um caso diferente. Tem uma simetria e tem toda a constituição de indivíduos sociais. Ok? Bom, agora, o outro caso que a gente tem, é a questão de Young-Mills. Qual é a questão de Young-Mills? Qual é a fenomenologia de Young-Mills? Foi a interação forte. O que aconteceu na época de Young-Mills? O pessoal começou a observar que a interação forte, a carga elétrica não era significativa. Então, quando eles começaram a fazer reações que envolviam delta, você tinha delta, tem próprio nome, começaram a ver que a carga elétrica não era significativa. Então, começou a ter interação forte. Daí, eles descobriram um número quântico, o que chamaram de espinho isotópico. Essa é uma quantidade conservável, que a gente chama normalmente de I. Tá? Daí eles
quantidade sempre você volta daquelas gastas que você compra. Daí, em 1962, Weidenberg já começou a propor esse multiplício do próprio produto. Então você divide isso para o produto. Quem foi que citou? Como? Quem foi que começou isso? Heisenberg. Heisenberg. 1962. Colocar o multiplício. Daí, quando eles já começaram a mecânica quântica, estava sendo estudado sobre simetria. Eu estou observando o grupo, eu estou, acho que eu claro, com a mecânica quântica. Claro que o grupo tem uma função muito grande em equações diferenciais no século XIX. Mas eu acho que a física começou pela mecânica quântica, acho eu. Okay? Bom, daí a questão é a seguinte, quais são as simetrias que você tem que colocar? E é do Leite Mills agora em 54. O Leite Mills, ele é essa forma, tá? Ele bom, eu vou buscar para o grupo. Eu só estou muito dentro desse grupo. Ele diz, vou buscar o grupo S2. Tá? Daí você vem para cá. Tem um grupo S2, você tem 3 parâmetros seguintes. Então tem ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Então, a partir dessa simetria, que ele diz agora, eu vou ter troca. Certo? Então, o que significa a troca? Ele já estava com a noção de aula de trabalho. Certo? Então, vou fazer o segundo, seria eu prendo o grupo. Então, o que você tem ali? Vou aliar TA, você sabe, o gerador do 3, que seria o Paulo. Então você não sabe que você vai ter um lado único, então você tem 3 trocas. Tá? Primeiro foto, e agora 3. É claro que esses 3 eles podem ser composições entre eles. Quer dizer, o W mais o W menos é uma composição entre esse e esse, entre esse aqui, ok? Esse aqui do outro. Então, eu estou usando 3. Então, ele tinha isso aqui, que agora ele tinha que ter uma dinâmica de máximo, subir as equações de equilíbrio. Ok? Então, o raciocínio sempre é o mesmo. Se você tiver, botar S2 para 1, botar isso aqui, você vai ter mais essa aqui, vai ter 3 mais uma troca. Não uma 3, vai ter mais um homem. Entendeu? E assim por diante. E daí você vai ver qual é a dinâmica. Certo? Então você pode ter um múltiplo, certo? E tá, porque quando você tem um neutrino, um elétron, ele roda mais 2 e roda por 1. Então, aí vem a questão do teu modelo, da tua imaginação, como é que você faz, como é que você acerta a essa questão. Então,
e lubrificar. Ok? Bom, então, na questão do Deus, primeiro que você define é a derivada de uma maneira de encontrar que é trabalhar com a seguinte ideia. Então, a derivada covariante ela é muito cômoda, porque você define a derivada covariante então, aqui nós vamos viar o trabalho. E essa derivada covariante, ela tem uma solução, ela é tal construção, isso aqui, linha, igual a U, I, onde o U agora é o grupo que você está atuando no grupo qualquer. Inclusive, chama de teste nele. Então, você clica no homem da A e A, e o grupo SQL, você tem N2 pelo 1 como A entre A. Então, a partir disso aqui, você começa, aqui está envolvido, então, o parâmetro fundamental está aqui, isso aqui. Tá? Você tem essa derivada, você transforma tudo. Então, dessa maneira, você tira já uma relação, então, a linha ali, a aproximação dele, igual a U, mais então, você está com essa português, certo? Você daqui, você tira isso aqui, isso já tem variantes, né? Você também tem, evidentemente, que o profilinho igual a U φ. Então, a derivada com variante, se isso aqui é dado por isso aqui, o dm vai ser dado por dm. Então, você pode ter a construindo um modelo de matéria e dm. Isso aqui dá essa transformação de leite, certo? Isso aqui, você pode tirar, então, agora que vai diminuir, o leite que falta aqui, dm. Então, isso aqui vai ser a invariante de gauge, porque isso aqui vai ser a invariante de gauge, isso aqui vai se transformar U número 1. U número 1. Então, somando isso aí, isso aqui vai se transformar. Primeiro que o F vai se transformar U F número 1. De maneira. Então, para você construir uma lagrangiana, o que vai acontecer? A lagrangiana vai ser, por exemplo, proporcional a F de I. Mas para ser invariante de gauge, você sabe que isso aqui vai ser F de I, isso aqui vai ser U, F de I, U, F de I, isso aqui dá 1. E para essa aqui vir para cá, isso se chama traço. Tá? Então, você define uma lagrangiana igual a traço de F de I. Essa lagrangiana é invariante de gauge. Então, você conseguiu escrever toda a lagrangiana invariante de gauge. Então, você pode ter uma lagrangiana invariante de gauge, uma lagrangiana invariante de gauge, igual o traço desse I, mais ficar com isso aqui, então vamos tirar o delírio aqui, eu seguro o delírio isso aqui. Se fizer um fio delírio aqui, a transformação do gauge, isso aqui fica excessivo água, né? Para dar um reduto, tá? Então, se você tiver assim,
está com uma lagranjando de Deus, aqui, sem matéria, aqui com matéria, tem uma ambiente. Então você construiu essa coisa toda em cima do que a gente está investindo e é do parâmetro de ambiente alfa. Você construiu essa lagranjando. Bom, agora, o que é interessante é o seguinte, quando você vai escrever assim, de maneira organizada, você não se preocupar porque eu quero usar de experiência, então o que é importante a gente ver quais são as ideias que eu estou colocadas aqui. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que existe uma passagem da teoria do grupo para a teoria do espaço-tempo. Então, você criou isso aqui, né? Você criou uma FMI. A partir disso aqui, você criou um FMI. Jogado por só para mostrar que eu quero mais ninguém. Esse FMI, ele é estudado no devianismo, mas então, essa questão não ser feminina, ok? Tá? E você tem agora uma lagrangiana, só estou fazendo só parte acima que é feminino igual a traço de feminino. Bom, o que está acontecendo com isso aqui? Isso aqui está misturando espaço-tempo com o grupo. Porque você tem que chegar e dizer, bom, o que é traço de feminino e feminino? Se eu puder feminino, é feminino. Ele também é ali ao vale. Certo? Ele é uma feminina. Tá? Certo? Isso aqui não me interessa. Porque a evolução do espaço-tempo, a equação final tem que ser em termos de evolução do espaço-tempo. Isso aqui são termos acessórios, entendeu? Mas, no final, tudo trabalhar isso aqui. Então, aqui, vocês têm que entender, aqui é um FMI B, mesmo um traço de PB porque cada um deles, cada um dos FMI, o seu tipo B seria um FMI B, PB, FMI CTC. Então, como esses FMI são matrizes FB, são traços. E quanto que vai esse traço? Então, aí que entra exatamente o teoria de grupo. A teoria de grupo tem uma série de relações próprias dela que começam a entrar na teoria. Quando você for ver uma sessão só, quando vocês forem ver uma regra de Feynman, no livro, abram lá, a regra de Feynman de Engels. O que está aqui está dependendo da realidade. Vamos ver se essa união é importante que vocês tenham na cabeça. Tá? Então, é importante a gente saber até que ponto a gente deve estudar aquilo no grupo, até que ponto não. Tem uma parte do grupo que de repente tem uma coisa assim andar. Você não está estudando no grupo, você está usando. Então, isso é uma coisa importante para o aluno perceber. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu vou dar para vocês algumas regras. Eu não sei se vai ser útil ou vai ser saciante. Vou deixar escrito que a gente não sabe, as pessoas estão assistindo, para ver o que a pessoa precisa.
Isso é uma coisa assim muito clara. Você, por exemplo, eu quero saber, eu sei que a minha é igual a minha. Ok? Mas a pergunta é o seguinte, como é que se transforma a minha área? A minha área. A minha área é a parte que podemos fazer. Então a gente sabe que o amigo, o rock a mim, mais de mim. Daí, você para chegar e dizer o meu A igual a minha igual a minha F A B C. Para mim sair dessa forma para essa, eu tenho que usar aquela forma isso é muito fácil. Seguimos que vai no U, ele vai a E, quando ele vai a B, B, ele vai a B, quando vai a C. E C, eu faço isso aqui vai dar DB, botando junto C, que eu vai ser para C. Esse sistema aqui, derivando, vai dar o sistema. É fácil. Mas o que é importante, eu quero resumir tudo. Se você tem relações muito claras com os grupos, certo? Eu vou deixar essa lista aqui. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, você tem uma delegation de aula por 4. E tem outro tempo de delegation, não é de aula. Você trabalha com o o campo dele. Entendeu? E quando você vai trabalhar uma sessão de choque também, porque cálculo, você vai levando o TA até o máximo. Porque ele tem muita coisa. Depois chega uma hora que você tem que usar isso quando você calcula. Vai estar fazendo isso. Quando você calcula qualquer gráfico, você tem que estar bem claro dessas relações. Certo? Essas relações são muito úteis. E elas estão espalhadas de uma maneira meio não tão simples. Tal livro tem aqui. Para mim, não foi simples mostrar para vocês. Então, talvez seja positivo dizer que vou botar algumas atrás de arte igual do que sempre tem. Eu sou relações entre gerações. Tá? TA igual também C, R vezes 1, aqui a dimensão que tiver contato. Tá? Onde CR igual DR D2 C2R. Aqui é a dimensão da representação. Ok? Bom. Por exemplo, eu vou
copiar, imprimir, anticomputando, é a mesma coisa aqui, dando duas vezes C2R. Então, a gente está trabalhando com o grupo SUN, ok? CNVSUN. N2